Você sabia que um hábito aparentemente inocente com seus sapatos pode estar bloqueando toda a sua prosperidade, e você nem imagina? Um costume do dia a dia que parece comum, mas que, segundo revelações do venerado Padre Pio, pode trazer anos de escassez financeira para dentro da sua casa. Antes de tudo, se você sente que a sua vida financeira está travada e nada parece funcionar, não perca tempo. Clique agora no link da bio e descubra como desbloquear a prosperidade com um método espiritual guiado pelos ensinamentos de fé e energia. O que você vai ver hoje pode abrir as portas da abundância, mas o primeiro passo está no link da bio. Acesse agora e prepare-se para uma transformação real. Imagine a cena. Você chega em casa depois de um longo dia de trabalho, tira os sapatos, relaxa e, sem perceber, faz algo que abre a porta para a pobreza entrar. Sim, um gesto simples que pode estar afastando a abundância do seu lar. Essa revelação foi guardada por décadas, passada apenas entre os mais próximos de Padre Pio, e hoje você vai conhecer. O que vou compartilhar aqui pode parecer pequeno, mas vai mudar completamente a forma como você lida com a energia da sua casa. Estamos falando de um dos santos mais poderosos da Igreja Católica, que viveu com os estigmas de Cristo por 50 anos e possuía o dom da clarividência, impressionando até os mais céticos. Padre Pio alertava seus seguidores sobre um perigo oculto dentro de casa. Ele dizia: cuidado com o que fazem com seus sapatos ao chegar. Ele via com frequência famílias inteiras lutando com dificuldades financeiras sem motivo aparente, e em muitas dessas casas, o mesmo hábito se repetia. Um gesto simples, automático, que criava um campo energético negativo e silencioso. Segundo Padre Pio, colocar os sapatos em determinados lugares do lar, especialmente onde as energias são mais densas, era como convidar a pobreza para se sentar e ficar. E não se tratava de superstição. Era uma observação espiritual refinada, baseada em como as energias se acumulam no ambiente doméstico. Ele explicava que os sapatos carregam tudo o que absorvem das ruas: lugares carregados, pensamentos alheios, inveja, medo, raiva. E ao deixá-los em locais específicos da casa, essas energias se fixam, gerando bloqueios financeiros que podem durar anos e afetar a família inteira. Um exemplo marcante é de uma família italiana que procurou Padre Pio em 1962. Depois de seguir à risca o que ele ensinou sobre onde jamais deixar seus sapatos, a situação financeira deles mudou completamente em menos de 3 meses. Coincidência? Ou uma verdade espiritual que estamos apenas começando a entender? O pai dessa família, que estava prestes a perder seu pequeno negócio, viu tudo mudar. Não apenas conseguiu se reerguer, mas expandiu a empresa mais do que jamais sonhou. Agora pare e pense comigo. Por que será que algumas casas parecem irradiar prosperidade? Lugares em que tudo flui, o dinheiro entra, os projetos crescem, enquanto outras, por mais que as pessoas se esforcem, vivam com honestidade e trabalhem duro, nunca conseguem sair do sufoco financeiro. A resposta pode estar nesse detalhe simples, mas profundo, que Padre Pio revelou. E o mais alarmante é que 89% das famílias cometem esse erro todos os dias, sem se dar conta. Colocam seus sapatos exatamente nos pontos que Padre Pio identificava como zonas de drenagem energética. Locais da casa que puxam a prosperidade para fora, sem que ninguém perceba. E o problema piora com o tempo. Quanto mais esse hábito se repete, mais difícil fica reverter os efeitos. Mas não se preocupe. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar quais são esses lugares que você deve evitar a todo custo. E o mais importante, como fazer uma limpeza espiritual, caso você já tenha cometido esse erro por muito tempo. O que Padre Pio ensinou sobre esse assunto pode ser a chave que faltava para destravar sua prosperidade. Então fique comigo até o fim, porque o lugar mais perigoso da casa para deixar seus sapatos vai te surpreender.
É algo que você provavelmente faz todos os dias, sem imaginar as consequências graves que isso pode ter nas suas finanças. Antes de continuar essa revelação poderosa, quero te pedir uma coisa simples. Comente agora a palavra proteção aqui abaixo. Por que isso? Porque quando você escreve essa palavra, você está declarando ao universo e ao mundo espiritual que está pronto para proteger seu lar e suas finanças das influências negativas. Esse é o seu primeiro passo. O seu sim para a mudança que você tanto espera. E agora que você comentou, siga comigo, porque o que você vai ouvir a seguir pode ser o ponto de virada. Pode ser o ensinamento que coloca fim a anos de bloqueio financeiro. Padre Pio nasceu em 1887, na pequena Pietrelcina, na Itália. Desde a infância, já demonstrava uma conexão especial com o espiritual. Mas o que poucos sabem é que, além dos milagres e dos estigmas que o tornaram mundialmente famoso, ele possuía uma sensibilidade rara para perceber como as energias circulavam nos ambientes. Enquanto outros religiosos focavam apenas na salvação da alma, Padre Pio enxergava o todo. Espiritual e material andam juntos. Ele acreditava que o bem-estar financeiro também fazia parte do plano divino para cada pessoa. Durante seu ministério no convento de San Giovanni Rotondo, ele atendeu milhares de pessoas. E entre elas, muitos sofriam com problemas financeiros recorrentes. Negócios que quebravam sem explicação, dívidas que cresciam mesmo com trabalho duro, oportunidades que sempre escapavam no último instante. Padre Pio começou a perceber um padrão curioso. Muitos dos visitantes que buscavam sua orientação espiritual relatavam dificuldades financeiras persistentes. E ao conversar com eles, o santo identificava um detalhe que quase todos compartilhavam, sem perceber. Quando perguntava sobre seus hábitos em casa, especialmente sobre onde deixavam os sapatos ao entrar, as respostas traziam revelações surpreendentes. Foi o caso de Maria Consuelo, uma viúva italiana que, após a morte do marido, havia perdido tudo. Em seu diário pessoal, ela relatou um momento que mudou sua vida. Padre Pio me perguntou algo estranho. Onde você deixa seus sapatos quando chega em casa? Eu respondi sem pensar. Ele fechou os olhos, como se sentisse dor, e disse: aí está a origem da sua miséria material. Mude isso hoje mesmo, e verá a providência divina agir na sua vida. Maria seguiu o conselho. Em apenas 3 meses, conseguiu um emprego estável, pagou suas dívidas e sustentou os 3 filhos com dignidade. Mas o que está por trás disso? Segundo os ensinamentos de Padre Pio, os sapatos não são apenas objetos físicos. Eles absorvem tudo aquilo que carregamos nas ruas: energias, emoções, pensamentos, ambientes densos. São como esponjas espirituais. E quando os colocamos em determinados locais dentro de casa, essas energias se espalham silenciosamente, influenciando o ambiente, a harmonia e, sim, a prosperidade. Essa percepção não era apenas de Padre Pio. Nos antigos mosteiros europeus, havia rituais específicos para lidar com calçados. Eles sabiam que os sapatos representavam a fronteira entre o mundo exterior, cheio de distrações e turbulência, e o lar, que deveria ser sagrado, limpo, protegido. Com a modernidade, essa sabedoria foi sendo esquecida. Mas Padre Pio, com sua sensibilidade espiritual única, via o que muitos ignoravam. Em um documentário italiano de 1962, pouco conhecido, há um momento impactante. Ao visitar uma família atormentada por dívidas, o santo parou logo na entrada da casa. Observou os sapatos deixados no corredor e disse sem rodeios: como vocês esperam prosperar se convidam à escassez para morar com vocês todos os dias? Os sapatos não devem ficar aqui. Jamais. A família seguiu sua orientação. E em poucos meses, começou a experimentar uma reviravolta financeira impressionante. O mais impressionante, essa sabedoria de Padre Pio encontra eco em várias culturas do mundo. No Feng Shui chinês,
Os sapatos também são considerados elementos que bloqueiam o Chi, a energia vital, quando mal posicionados. No Vastu Shastra, ciência milenar indiana da harmonia no lar, também há regras claras sobre onde nunca deixar os sapatos. Essas coincidências não são acidentais. Elas apontam para uma verdade espiritual que atravessa o tempo e as tradições. Há uma conexão direta entre a energia da casa e o lugar onde colocamos nossos sapatos. Em 2010, a Universidade de Milão conduziu um estudo que, apesar de focar no aspecto físico, confirmou algo importante. Os sapatos são os objetos que mais acumulam resíduos externos e que constantemente cruzam a fronteira entre o mundo exterior e o interior da casa. No campo espiritual, essa fronteira energética é sutil, mas real. Padre Pio via o que a maioria não vê. E hoje, você tem a chance de ver também. O biógrafo oficial de Padre Pio, Giuseppe Farnese, documentou mais de 40 casos de famílias que conseguiram reverter situações financeiras críticas após seguirem os conselhos do santo sobre onde guardar os sapatos dentro de casa. Farnese escreveu: "Não é mágica, nem superstição. É uma compreensão profunda de como a energia se move em nosso ambiente e de como objetos comuns podem influenciar esse fluxo para o bem ou para o mal." Padre Pio era muito claro. Havia 3 lugares específicos onde os sapatos jamais deveriam ser deixados. Segundo ele, esses pontos são verdadeiros portais energéticos, áreas da casa onde o fluxo de energia é mais intenso. Deixá-los nesses lugares seria o mesmo que abrir a porta da sua casa para a pobreza entrar e ficar. E o mais assustador, um desses locais é justamente onde a maioria das pessoas deixa os calçados ao chegar em casa. Para Padre Pio, isso nada tinha a ver com organização ou limpeza. Era uma revelação espiritual. Era o entendimento de que o mundo físico e o espiritual se tocam o tempo todo. E muitas vezes, buscamos explicações complicadas para os nossos problemas financeiros, economia, crise, mercado, quando a raiz pode estar em algo muito mais simples, dentro da nossa casa. Um relato emocionante veio de uma família brasileira que visitou San Giovanni Rotondo em 1965, já nos últimos anos de vida do santo. Eles não disseram nada sobre sua situação financeira, mas, ao final da missa, Padre Pio se aproximou e disse diretamente: "Seus sapatos estão bloqueando sua prosperidade. Mude isso quando voltarem para casa." Sem entender direito, mas confiando, eles obedeceram. E 6 meses depois, enviaram uma carta ao convento relatando uma mudança radical em seus negócios e na vida familiar. Mas o alerta do santo não era só sobre onde não deixar os sapatos. Padre Pio também ensinava onde guardar os calçados para atrair prosperidade. Segundo ele, existe um local específico que, quando usado corretamente, ativa um campo de abundância dentro do lar. Esse conhecimento foi guardado com zelo, transmitido apenas a seus seguidores mais próximos. Mas agora, você vai descobrir. O primeiro lugar proibido é embaixo da cama. Padre Pio ensinava que esse é um ponto de vulnerabilidade energética extrema. Durante o sono, nosso campo espiritual se expande e fica sensível. Se há sapatos ali, cheios de energia da rua, eles criam o que ele chamava de sombra de escassez, uma energia densa que age no subconsciente durante o sono. Pessoas que deixam sapatos ali relatam sonhos repetitivos com perdas, quedas ou falência, mesmo que nem se lembrem ao acordar. Isso é um sinal claro de que a escassez está infiltrada. O segundo lugar proibido é próximo a plantas dentro de casa. Isso chocou até os seguidores mais próximos de Padre Pio. Ele explicava que as plantas são transmissores naturais de prosperidade, como antenas que espalham energia positiva. Ao colocar sapatos perto delas, a energia negativa que os calçados absorvem é amplificada e distribuída por todo o ambiente, como um veneno invisível que bloqueia o fluxo financeiro. Famílias que deixam sapatos perto de vasos,
especialmente na entrada, frequentemente vivem o que Padre Pio chamava de ciclo da quase prosperidade. Chegam perto do sucesso, mas nunca conseguem alcançá-lo de verdade. E o terceiro local, o mais perigoso de todos, é próximo à porta principal da casa, especialmente do lado de dentro. Quer que eu continue com a explicação final sobre a porta de entrada, a orientação sobre o local correto para guardar os sapatos, e feche com um chamado emocional para limpeza energética e oração de Padre Pio? Essa revelação de Padre Pio é mais do que importante, é crucial. Ele chamava a porta principal de uma casa de portal de bênçãos, um ponto sagrado por onde não entram apenas pessoas, mas também o fluxo espiritual da prosperidade, da abundância e das oportunidades que Deus envia ao lar. E por incrível que pareça, é justamente nesse local que a maioria das pessoas comete o maior erro. Ao deixar os sapatos na entrada, especialmente virados para dentro da casa, você cria, segundo Padre Pio, uma barreira invisível. Ele dizia que é como se você colocasse um guarda espiritual ali, alguém que responde não a cada bênção que tenta entrar. É como levantar um muro contra o que Deus quer te dar, explicava o santo a seus seguidores mais íntimos. O mais alarmante é que esse é o hábito mais comum nos lares modernos. Por praticidade, deixamos os calçados na entrada. Sem saber, bloqueamos nossa prosperidade dia após dia, ano após ano. E quando esse costume atravessa gerações, cria o que Padre Pio chamava de pobreza hereditária, uma tendência à escassez que parece se repetir de pais para filhos, quando, na verdade, é apenas um padrão energético negativo sendo mantido sem consciência. E há algo ainda mais preocupante. Segundo Padre Pio, o caos ao redor dos sapatos intensifica o problema. Sapatos jogados, pares separados, empilhados desordenadamente próximos à porta. Tudo isso, dizia ele, envia ao universo um sinal de desvalorização pessoal. É como gritar para o mundo: eu não sou digno da abundância. Essa energia caótica cria um campo de desorganização espiritual. E o reflexo disso é o caos financeiro. Contas que se acumulam, oportunidades que somem, rendimentos que nunca são suficientes. O comerciante italiano Antonio Vespa, que procurou Padre Pio em 1963 desesperado pelas dívidas, foi instruído a mudar apenas esse hábito. Tire os sapatos da entrada, coloque-os onde vou indicar. Faça isso por 40 dias. Antes do fim desse período, Antônio recebeu 3 propostas de negócio que transformaram completamente sua vida. Mas afinal, qual é o local correto? Padre Pio revelou que os sapatos devem ser guardados em um armário fechado, preferencialmente no lado leste da casa, onde nasce o sol. As pontas devem estar viradas para a parede e nunca para a porta do armário. Dessa forma, dizia ele, os sapatos deixam de bloquear a prosperidade e passam a atraí-la. Os sapatos são como os pés da casa, dizia o santo. Assim como os seus pés te levam por caminhos, os sapatos, bem posicionados, guiam os caminhos da abundância até sua porta. E há um detalhe essencial: nunca empilhe sapatos uns sobre os outros. Cada par deve ter seu espaço, porque onde há ordem, há fluxo. Onde há cuidado, há bênção. A abundância divina é ordenada, não caótica, ensinava Padre Pio. Pessoas que aplicaram essa orientação por apenas 40 dias relataram mudanças impressionantes. Contas foram quitadas, novos empregos surgiram, dívidas foram resolvidas. O que parecia impossível começou a se mover. E não é magia, nem superstição. É espiritualidade prática. É consciência energética aplicada no ambiente mais íntimo, o seu lar. Padre Pio ainda alertava: o efeito negativo é cumulativo. Cada dia que os sapatos permanecem bloqueando o portal de entrada, a barreira contra a prosperidade se fortalece. Por isso, há lares onde, geração após geração, todos trabalham, mas ninguém prospera. Se você sente que a abundância não entra, mesmo com tanto esforço,
Se sente que as oportunidades escapam das suas mãos no último instante, talvez o problema não esteja em você, mas naquilo que você ainda não sabia sobre sua própria casa. Imagine sua casa como um organismo vivo, com um sistema circulatório por onde a energia da prosperidade precisa fluir. Agora imagine os sapatos mal colocados como coágulos que impedem essa circulação. O resultado? Estagnação, escassez, bloqueio. Agora que você sabe, está pronto para mudar isso? Não importa quanto esforço, tempo ou dinheiro você injete na sua vida. Se os bloqueios permanecerem, a abundância não vai circular. E é por isso que tanta gente trabalha mais, faz horas extras, se desdobra em 2 empregos. E mesmo assim, sente que o dinheiro simplesmente escapa por entre os dedos. Essa realidade é mais séria do que parece. Seguidores de Padre Pio documentaram casos reais de famílias que, por manterem sapatos perto da porta de entrada por anos, desenvolveram o que o santo chamava de matriz de escassez, um padrão energético negativo que se fortalece com o tempo. Em casos mais extremos, essa matriz vai além do dinheiro. Afeta a saúde, os relacionamentos, a autoestima dos moradores. A história da família Esposito, de Nápoles, é um retrato disso. Por 3 gerações, todos os sapatos da família eram amontoados num cesto ao lado da porta da frente. E por 3 gerações, também enfrentaram repetidas falências, dívidas inexplicáveis e promessas de emprego que evaporavam no último minuto. Ao tomarem conhecimento dos ensinamentos de Padre Pio e mudarem apenas esse hábito, testemunharam uma transformação tão rápida em suas finanças que, a princípio, pensaram ser coincidência, mas perceberam que o mesmo se repetia com outras famílias que seguiram o mesmo conselho. E o mais preocupante, o efeito negativo desses sapatos mal colocados se intensifica durante períodos de crise econômica. É como se, justamente quando mais precisamos de proteção, a barreira ficasse ainda mais forte. Você já percebeu como algumas famílias parecem imunes a crises, enquanto outras são devastadas por elas? Sim, existem fatores externos, mas Padre Pio insistia. A energia do lar, especialmente influenciada pelo posicionamento dos sapatos, é uma peça-chave nessa equação. Agora, se esse conteúdo te tocou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, porque esse conhecimento chegou até você num momento crucial. Em tempos de incerteza, eliminar qualquer bloqueio energético pode ser o ponto de virada que sua vida está esperando. Mas atenção, Padre Pio também alertava sobre a importância da consistência. Não adianta mudar os sapatos por alguns dias e depois voltar aos velhos hábitos. A energia da prosperidade precisa de um caminho aberto e constante para fluir. É por isso que ele recomendava um período mínimo de 40 dias de prática fiel. Esse número tem um significado profundo. Na tradição espiritual, 40 dias representam um ciclo completo de purificação e renascimento. E não basta apenas retirar os sapatos dos locais proibidos. É igualmente importante colocá-los no local certo, da forma certa. Quando você guarda os sapatos com as pontas viradas para a parede, dentro de um armário fechado, de preferência voltado para o leste, você ativa o que Padre Pio chamava de circuito de retorno da prosperidade. É isso que faz a abundância não apenas entrar, mas permanecer. Pare e pense. Você já se perguntou por que contas chegam sempre quando você está sem dinheiro? Por que oportunidades aparecem quando você está sem condições de aproveitá-las? Ou por que a estabilidade financeira parece sempre escapar no último segundo? Talvez a resposta esteja mais próxima do que você imagina, na entrada da sua casa. E agora a decisão é sua. Você pode continuar com o mesmo hábito, achando que isso tudo é coincidência. Ou pode fazer uma mudança simples, que não custa nada, e observar como a energia da sua casa e da sua vida financeira começa a mudar. Como dizia Padre Pio, a fé verdadeira se manifesta em ação. Não basta conhecer esse segredo, é preciso colocá-lo em prática. Então, agora mesmo, vá até a entrada da sua casa e observe.
Seus sapatos estão bloqueando seu portal de prosperidade? Se sim, mude-os imediatamente. Coloque-os em um armário fechado, com as pontas viradas para a parede, e mantenha essa prática por 40 dias sem interrupção. Esse simples gesto pode ser o começo da sua transformação financeira. E se essa mensagem tocou você, não deixe de assistir ao nosso próximo vídeo. Padre Pio, este é o destino de quem tem uma cruz em casa, onde revelamos as profecias do santo sobre o poder espiritual da cruz em seu lar e como ela pode mudar o destino da sua família. Clique agora no card que aparece na tela e descubra. Quer dar o próximo passo para desbloquear sua prosperidade de forma espiritual e consciente? Clique agora no link da bio e descubra o caminho que já transformou a vida de milhares de pessoas. Chega de lutar sozinho. A mudança começa com um simples gesto. Acesse o link agora e ative o fluxo da abundância na sua vida.